Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui na presença do nosso Deus para buscarmos a Ele em oração. Amém? Sou grato a Deus pela sua vida, por estar nesse momento comigo aqui, para juntos possamos buscar a dependência, possamos estar na dependência de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero iniciar neste momento orando a Ele, ao nosso Deus. Amém. Soberano Deus e Pai celestial, nesta noite, Senhor, te rendemos graça. Nesta noite, meu Pai, neste dia, te agradecemos por este momento, Senhor, que já se encontramos na Tua presença. Toma minha vida nas Tuas mãos, a vida dos Teus filhos, Senhor, que se encontram em casa. Ó Deus, derrama do Teu poder, da Tua unção, que as Tuas bênçãos, Deus, nesta noite possam ser derramadas sobre a vida dos Teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Nesta noite, Senhor, queremos entrar na Tua presença para se deleitarmos, Senhor, do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, que é infinita. Somos gratos a Deus por tudo que a qual o Senhor tem feito para conosco. Toma, Deus, nossas vidas nas Tuas mãos, a minha vida, a minha casa, Senhor. Toma os Teus filhos que neste momento estão nas suas casas, nos acompanhando, Senhor, esta live. Abençoa ricamente, Senhor, cada um. Recompensa, Deus, mediante a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Assim, Deus, nós te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus amados, quero ler uma palavra. Hoje é segunda-feira, temos aí culto de oração, né? Então nesta noite quero me dirigir a uma palavra falando sobre oração, que é a maior necessidade do mundo hoje, né? A maior necessidade hoje do mundo chama-se oração. Orar é falar com o Pai. Ter uma vida de oração é ter intimidade com Deus. Então nesta noite que nós possamos ter essa intimidade com Deus, buscarmos esta paz, que a qual foi nos dado o direito de nós desfrutarmos dela, a qual o Senhor tem nos dado essa permissão. A palavra de Deus vai dizer que na época do Velho Testamento, tempo da lei, ninguém tinha acesso ao Pai, ninguém tinha acesso a Deus. Então, naquele tempo era necessário que as pessoas, uma vez por ano, se dirigissem até o sacerdote, levando ali um animal puro de um ano, para ser sacrificado ali no templo. Naquele momento, aspergia o sangue sobre o altar, a carne era assada, a fumaça subia, e quando a fumaça chegasse aos céus, então seus pecados eram perdoados. Tipo assim, o pecado do ser humano passava, o sacerdote tomava naquele momento o pecado passava para o animal. Naquele momento, quando o animal era sacrificado, os pecados subiam naquela fumaça, até chegar a Deus, e Deus perdoava o pecado do povo. Ali na cruz do Calvário foi quebrado tudo isso aí. Quando Jesus estava ali sendo crucificado, antes dele dar o último suspiro, naquele momento ali, a Bíblia diz que depois de tanto sofrimento, Jesus veio a ter naquele momento, quando ele fala ao Pai: Senhor, recebe o meu espírito, né? Naquele momento, quando Deus recebe o espírito de Jesus, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. O véu do templo se rasgou. Então todas as pessoas que não podiam se dirigir a Deus, a partir daquele momento ali, não precisa mais de sacerdote, não precisa mais
de sangue de novilhos, de bode, de animais, mas o sangue de Jesus foi derramado ali na cruz do Calvário. Foi nos dado o direito, a liberdade de termos acesso a Deus. Então eu e você pode colocar o seu joelho no chão e dirigir-se a Deus e falar com Deus, entrar em oração a Deus, como diz lá em Mateus capítulo 6:6. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai que está em secreto, e ele secretamente irá te recompensar. Então faça isso. Você tem liberdade. Você que acha que Deus não ouve as tuas orações, ouve sim. Ouve sim. Bom, coloca o teu joelho no chão, tenha fé, não escuta o que o inimigo diz. O inimigo pode dizer que somos um derrotado, que somos um perdedor, mas na verdade ele que é um derrotado. Na verdade ele que é um perdedor. Ele já está condenado. Não tem mais vez para ele. Bem? Então eu quero ler uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 18. Você que está em casa, tome a sua Bíblia aí, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Bom, e abra comigo aí em Lucas capítulo 18. Vamos falar de oração, amém? Só reforçando aqui aos irmãos que as nossas lives na igreja será às quartas e aos domingos, amém? Nossa live vai funcionar quarta e aos domingos no prédio, tá bom? Lá no templo, tá certo? Glória a Deus, amém? Você encontrou aí Lucas capítulo 18? Vamos ler? Lucas 18, verso 9. Lucas 18, verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo, desprezava os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Quero ler apenas os 2 versículos. Quero repetir aqui o verso 10, que diz: 2 homens subiam ao templo a orar, um era fariseu e o outro publicano. Meus amados, como é que eu posso nesta noite me expressar para você? O cristão que não ora, como tem aquele hino, né? O crente que não ora não recebe vitória. Às vezes nós temos uma vida um pouco complexa, um pouco conturbada, meio atribulada. Às vezes temos uma vida, muitas das vezes, de derrotas, simplesmente porque nós não levamos a sério aquilo a qual nos foi nos dado o direito de se dirigirmos até a Deus, ao nosso Pai, em oração. Então a oração, ela é um acesso a Deus, é uma forma de nós dialogarmos com Deus, através da oração. Então nesta noite o que nós aprendemos com a oração? Aqui no verso 9 vai dizer que sobre a oração, uns confiam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. Essa era a oração. Jesus se referia ao fariseu. Eu quero ser breve, tá bom? Para não ser cansativo aos irmãos. Quando Jesus contava essa parábola aos discípulos, por que ele falava por parábola? O que é a parábola? A parábola, ela é como uma ilustração. O que é a ilustração? É quando você pega uma história que não é real, que não aconteceu, e você vai fazer uma ilustração. É como se tivesse acontecido. Então Jesus ele fazia isso. E por que Jesus falava por parábola?
para que os espirituais entendessem e os não espirituais não entendessem. Por que Jesus contava parábola para os não espirituais não entender? É porque para entender, irmão, as coisas de Deus, você precisa estar dentro. Para você entender as coisas de Deus, é necessário que você esteja dentro, participando. Não adianta você achar que vai receber vitória se não buscar a Deus. Você não vai receber vitória, não vai receber a tua cura, a tua bênção, se você não tiver uma vida de oração, se você não buscar ao Senhor. Precisamos ter uma vida de oração. Há pessoas que se acham justas demais, acham que não precisa mais orar, até porque acham que Deus, Ele já sabe o que Ele quer, não precisa nem pedir. Eu já vi pessoas dizer, eu não oro porque Deus já sabe a minha necessidade. Deus sabe do que eu preciso. Realmente sabe. Que a Bíblia vai dizer que mesmo antes de você pedir, o Senhor já sabe do que você precisa. Certo? Então o que eu posso dizer? O que eu aprendo com isso? A Bíblia diz que 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Mas deixa eu te falar aqui primeiro a diferença desses 2 homens. Certo? A diferença desses 2 homens. Diante de Deus, os 2 eram pecadores. Diante de Deus, os 2 eram pecadores. E não havia salvação para nenhum dos 2. Mas eles estavam indo para o templo. Por que, pastor, que não havia salvação para nenhum dos 2? Primeiro, o fariseu ele se achava muito justo. Ele se achava muito por direito. E por ele se achar muito justo e por direito, ele achava que entrando ali no templo, na casa do Senhor, para orar, achando ele que entrando ali, simplesmente com suas palavras orgulhosas, ele iria receber de Deus. Porque na verdade, querido, assim como o fariseu, muitas outras pessoas também cometem esse erro de achar que está tudo bem e não precisa mais buscar de Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurados serão os pobres de espírito. São aqueles que buscam. São aqueles que buscam com muita intensidade a presença de Deus. Então naquele momento, o que eu quero falar aqui? Que havia uma grande diferença entre os 2. Mas porém para Deus não havia diferença. Os 2 eram pecadores. Os 2 precisavam se converter. Os 2 precisavam de uma palavra. Os 2 precisavam de um Deus. Então na verdade o fariseu ele era aquele cara que se achava justo. Já o publicano não. Era pecador? Era. Mas ele era aquele pecador arrependido. Sabia que estava errado. Era consciente do seu erro. Vamos aprender muito com esses 2 homens. Primeiro com o fariseu. A Bíblia diz que o fariseu, diz aqui no verso 11, o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Pai, graças te dou. Isso era a oração do fariseu. Era uma oração se exaltando, onde ele dizia: graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. A oração desse homem foi desastrosa. Primeiro, ele se exaltou. Segundo, ele apontou. Aquele homem, ele continuou se exaltando aqui. No verso 20, no verso 13, ele continua se exaltando, né? Aliás, no verso 12, ele continua se exaltando aqui no verso 12 ao dizer: jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Primeira oração, você não precisa se exaltar. A oração, irmão, por que a oração, como diz a Querine, que de joelho é melhor? Toda oração, ela é aceita e recebida por Deus. Porém, melhor é de joelho. Por que de joelho? Porque de joelho você está se curvando, se dobrando diante de um Deus verdadeiro. E quando nós se curvamos diante de um Deus verdadeiro,
estamos ali mostrando que estamos se humilhando, perdão, estamos se humilhando diante dele. Então, quando eu me ajoelho, é uma forma de me prostrar. Posso orar em pé, deitado, sentado, mas de joelho é melhor, porque de joelho é onde eu estou prostrado diante de um Deus que pode todas as coisas. Quando eu me joelho, eu estou me humilhando, eu estou me rebaixando. Quando eu digo me rebaixando, é como um homem pecador. Estou me rebaixando a Deus, que Ele é poderoso. A gente chegar na presença de Deus é com o joelho no chão, sabia? Então o publicano, ele fez a oração se envaidecendo, se engrandecendo, dizendo que ele batia, naquele momento que ele entrava em pé mesmo, ele não se ajoelhou. Porém o publicano também não se ajoelhou. Mas o fariseu, ele em pé, ele começou a se envaidecer, se gloriando. E no final, ele vai dizer que não sou como os demais. Sabia que tem pessoas assim? Quando ela está orando a Deus, eu não sou igual aquele infeliz, eu não sou igual aquele louco, não sou igual aquele, não sou igual aquela. Deus não ouve essa oração. Aí ele orando dizia, não sou como os roubadores, injustos, adúlteros. Eu não sou nem como aquele publicano. É que não se exaltou. Essa oração Deus não recebe. Ele se justificou diante de Deus, se exaltou, se gloriou. Ele voltou. E quando ele volta, quem entra? O publicano. Quando o publicano olha a situação, acredito eu que o publicano deva ter ouvido a oração do fariseu. Quando o publicano entra, irmão, é sua irmã Cristina. Quando o publicano entra, a oração é diferente. Deus vê algo diferente. Quando o publicano entra, a Bíblia diz que ele não ousava nem levantar os seus olhos. Olha o que diz aqui no verso 13. O que é que como o publicano se expressava diante de Deus? O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quando o publicano entra, irmãos, as coisas tudo mudam. Entra ali a simplicidade, a honestidade, entra ali o homem arrependido. Não adianta eu ser cristão, estar dentro da igreja, achar que eu sou o máximo, achar que eu sou o cara, tentando dar o meu melhor, tentando mostrar que sou melhor, tentando crescer em cima dos demais, em cima dos outros, aonde isso não está agradando a Deus, aonde isso não está alegrando o coração de Deus. Então, naquele momento em que o publicano entra, irmão, naquele recinto, mais precisamente no templo, é que ele homem se humilhou e disse: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A oração que nós temos que ser dirigida diante de Deus, a oração que nós temos que se expressar diante de Deus, é uma oração humilde. Temos que ser simples nas nossas colocações diante de Deus. É se humilharmos na presença de Deus. Como tem sido a tua oração? Como você tem se expressado diante de Deus? Como você tem se dirigido a Deus através da sua oração? Como você tem se aproximado ou ido até a Deus através das suas orações? Primeiro, o fariseu. O fariseu, ele era justo aos seus próprios olhos. O fariseu, ele era justo aos seus próprios olhos. À medida em que se aproximava, então naquele momento em que ele se aproximava ali, quando ele entrou no templo, que ele começava
começou a se envaidecer, né? Então, a pessoa que pensa ser justa por causa dos seus próprios esforços, não tem consciência da sua própria natureza pecaminosa, da sua indignidade e da sua permanência, necessidade da ajuda e misericórdia e graça de Deus. O que é que eu aprendo aqui? Que o homem, ele não pode fazer sozinho. Ele não consegue sozinho. Fala lá em João, Jesus vai dizer, ele fala para os discípulos dizendo: sem mim nada podeis fazer. Claro. Jeremias, a palavra de Deus vai falar em Jeremias que maldito é o homem que confia na força do seu braço. Ou maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, maldito é o homem que confia nele mesmo. O homem precisa confiar em Deus. Então o fariseu, ele acreditava nele mesmo. Através de seus esforços, ele achava que estava agradando a Deus. Por causa do seu destacado atos de compaixão e da sua bondade exterior, tal pessoa acha que não precisa da graça de Deus. Era o caso do fariseu. Ele achava que não precisava da graça de Deus, porque era um homem rico, um homem bem sucedido, um homem de oração. A Bíblia diz que eles oravam nas praças, nas esquinas, né, fazendo cânticos, louvores a Deus, oração. Andavam na casa das viúvas fazendo orações prolongadas, e isso não era do agrado de Deus, do acordo de Deus. Então esse homem se expressava assim, ele achava que não precisava de Deus, ele se achava justo. Por que o fariseu, ele se acha justo? Por causa do significado do seu próprio nome, que quer dizer santo, separado. Eles se achavam justos. Os fariseus, eles se achavam as pessoas mais justas da época. Eles achavam as pessoas mais, talvez, consagradas daquele momento. Então, diante de Deus, para eles estava tudo bem, tudo bom com eles. Mas Deus não quer uma oração que venha a ser feita com exaltação. Deus não quer uma oração orgulhosa. Deus quer uma oração daquele que se humilha, daquele que se curva diante da presença dele para buscar a sua santidade. O segundo ponto vai dizer: o publicano, por outro lado, estava profundamente consciente dos seus pecados e culpa, e verdadeiramente arrependido, voltou-se do pecado para Deus, suplicando perdão e misericórdia. Tipificava o verdadeiro Filho de Deus. Essa é a oração que a qual Deus recebe. Essa é a oração que a qual Cristo recebe. A oração do publicano, a oração que a qual ele se expressava com muita sabedoria e humildade diante de Deus. Esse publicano é uma tipificação de Cristo, é um tipo de Cristo, onde ele veio nos mostrar. Nós temos que descer para primeiro subir. Não adianta subir para depois descer. Costumo dizer que a escada do crente é diferente. A escada do crente não é de baixo para cima. A escada do crente é de cima para baixo. Ele tem que descer, certo? Porque quem sobe nos aerofólios da vida são os homens que confiam em si mesmo. Os que confiam em Deus, os que têm Deus, a escada dele é de cima para baixo. Amém? Então, na verdade, queridos, para concluir, o que nós aprendemos através dessa palavra? No verso 22, no verso 14, o que nós aprendemos aqui no verso 14? O que Jesus falava para os discípulos dessa parábola que os dois subiam ao templo ao mesmo tempo para orar? No verso 14 vai dizer: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, esse quem? O publicano, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu conheço muitas pessoas que elas são muito exaltadas, são muito orgulhosas, confiam em si mesmo,
confia no seu poder, confia na força do seu braço, confia no que tem, confia no seu dinheiro, confia no seu poder. E Deus não está preocupado com isso. Deus não está querendo isso. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus está atrás de pessoas simples. Você vê que quando Jesus aqui na terra escolheu os primeiros discípulos, a Bíblia diz que ele foi na praia. Ao chegar na praia, ele escolheu ali quatro apóstolos, 4 homens analfabetos para ser apóstolos, para iniciar obra, para fazer uma obra missionária. A palavra apóstolo quer dizer aquele que inicia uma missão, aquele que recebe uma missão que a qual foi dada. Então, na verdade, naquele momento em que aqueles 2 homens subiam ao templo para orar, um se exaltou e o outro se humilhou. Jesus faz uma pergunta: qual dos 2 foi justificado? O que se exaltou ou o que se humilhou? Por que Jesus falou essa parábola para os discípulos? Isso aqui, irmão, não aconteceu. A parábola quer dizer uma ilustração, algo que não aconteceu, mas porém ele está aplicando isso aqui como ensinamento aos discípulos, para que eles entendessem a forma que Deus trabalha. Então Deus, ele não pegava uma história pronta, ele criava uma história pronta. Eu vou concluir, querido, porque o celular só tem 5% a bateria, está descarregando. Esqueci de colocar o celular para carregar, amém? Então já quero concluir e vou orar pela tua vida, tá bom? Só tem 5%, talvez aguente 5 minutos no máximo, né? Amém? Então eu quero concluir dizendo: não seja um orador diante de Deus como o fariseu, mas seja um orador diante de Deus como o publicano, aquele que se humilha, aquele que reconhece que é pecador, aquele que reconhece que precisa de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Soberano Deus e Pai Celestial, nesta noite, Senhor, na Tua presença, se encontramos, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela Tua santidade, pelo Teu amor, pela Tua graça restauradora. Obrigado, Deus, pelas vidas que nos acompanham, pelas vidas, Deus, que está nos assistindo. Toma nas Tuas mãos, Senhor, cada um nesta noite. Derrama do Teu Espírito, encoraje este homem, encoraje esta mulher, aquele que recebeu uma palavra de desânimo, uma palavra de desistência. Nesta noite, Pai, revigora, dá força ao Teu filho, dá força à Tua filha, Senhor. Aquela que recebeu uma palavra que está desesperançoso, Senhor, nesta noite, dá força, dá ânimo. Entra, Deus, na vida dessa mulher, na vida deste homem, levanta, ó Deus, ergue ele, Senhor, ergue ela, dá força, meu Pai. Entra com o Teu Espírito, derrama as Tuas bênçãos, da Tua graça, derrama o Teu poder, Senhor, da Tua Shekinah sobre a vida desta pessoa, Senhor, que se encontra em casa. Fortalece, tira todo o pensamento negativo, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não vem de Ti. Aonde tiver, meu Deus, uma enfermidade, Senhor, desta pessoa que nos assiste, que vai assistir esse vídeo depois, meu Pai, que Tu possa curar, Tu possa repreender, desfazer todo o mal, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toma, Senhor, a vida do Teus filhos nas Tuas mãos, Teus filhos, meu Deus, que nos acompanha nesta noite, Pai, derrama do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. É assim que eu te oro, Deus, eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Repreende todo e qualquer mal na vida do Teu povo, no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, seja abençoada no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até quarta-feira. Amém. A partir das 19 horas. Quarta-feira estaremos fazendo aí uma outra live. Amém. Estamos fazendo aí às quartas e aos domingos, para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Você que está em casa, que Deus te abençoe ricamente. Toda palavra negativa que foi colocada sobre você, que foi dirigida a você, não receba. Não receba. Repreenda todo mal. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Seja fiel, seja íntegro e seja humilde
diante de Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Não tenha vergonha de se humilhar, tá bom? Tenha vergonha de se exaltar. Não tenha vergonha de se humilhar. Se humilhe, se humilhe, se humilhe na presença de Deus. Amém? Cheiro no coração. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus.